Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, trazendo nossos convidados para a gente conversar um pouco sobre cirurgia bariátrica, sobre como é a vida antes e depois da cirurgia bariátrica. Lembrando a todos vocês que nós vamos deixar as mídias sociais para todos que quiserem entrar em contato conosco, conversar conosco, mandar mensagem, vir aqui participar, conversar, fazer perguntas. Para quem quiser, dá um like aí no vídeo, posta para outras pessoas, para quem achar que precisa desse conteúdo. Nós estamos aqui recebendo o Dr. Luiz Carlos novamente, meu pai, fundador junto comigo do Instituto Castro, para a gente conversar um pouco sobre obesidade. A doutora Priscila, nossa psicóloga, há alguns anos já, tratando dos nossos pacientes, acho que antes e depois. E a nossa convidada especial, uma paciente chamada Carolina. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, doutor. Como você está? Estou bem. Ótimo. Fala para a gente quem é você, Carolina. Eu sou Carolina, eu sou aqui de São Paulo mesmo. Conheci o Instituto Castro em 2023, né? Em 2022. E desde então ali eu conheci ali a minha felicidade, né? Que depois da minha cirurgia bariátrica ali, não que eu não era feliz antes, mas agora eu sou muito mais, né? Tenho 38 anos, sou mãe de 3 filhos e é isso. Sou casada. E você sempre teve problema com obesidade? Você ficou obesa depois de um tempo? Como é que foi a sua história com a obesidade? Doutor, depois do meu segundo filho, né, que hoje ele tem 17 anos, eu comecei a engordar bastante. E eu era muito compulsiva, assim, com comida, né? Com carboidrato, adorava comer um pão, uma pizza, a massa, o meu negócio era só isso. Entendi. Doce, não. E ali eu comecei a comer e não parava de comer. Fiz algumas dietas, né? Emagreci um pouco e depois engordei tudo de novo. Quanto você tem de altura? 1,72 m. Você operou, você tinha quantos quilos? 110 quilos. Quando é que você realmente falou assim, eu tô obesa? Foi em que momento de peso? Tipo, você vivia com 60 e pouco, você vivia com 70, 80? Eu vivi ali, doutor, assim, quando eu me vi com 119 quilos, foi quando eu procurei o instituto, eu estava com 119 quilos, e falei, não, bariátrica não é para mim, né? Eu vou procurar alguma coisa. Vou resolver de outro jeito. Tentei resolver de outro jeito, mas não é só o outro jeito, né? Eu tentei ali dietas, tentei tomar alguns medicamentos também para emagrecer tudo. Tomei também a Ozempic, né? A injeção. Emagreci, mas voltei tudo de novo, né? Como a gente estava conversando. Acho que a parte mais difícil, né? Acho que é manter, não é? Olá, Carol. Que prazer imenso recebê-la aqui também. A todos que estão nos ouvindo. Que sensacional poder ouvir a satisfação de uma paciente, como nós vamos conversar com você sobre o sucesso, né? Todo mundo sabe, eu também fiz cirurgia bariátrica, sou operado, além de ser cirurgião, e eu vejo estampado em seu rosto a felicidade que é poder controlar o seu peso, né? Ter esse retomar essa situação em que você controla o seu peso. Não é fácil, mas é uma situação diferente, né? É muito diferente. Não é fácil, né? Que nem o doutor disse. Mas, assim, eu sou muito grata até o Instituto Castro e bem feliz pelo que eu passei ali, né? E, assim, desde o primeiro dia que eu fui lá, foi na palestra, né? Que o doutor fez a palestra, eu fiquei pensando, será que isso é para mim mesmo? Será que eu deveria estar aqui? Mas eu já passei por muita coisa, né? Eu vou tentar. Ou não, eu tenho, né? Você usou o Ozempic quanto tempo? 7 meses. 7 meses. Sim. E quando você foi usar o Ozempic, você foi preparada para isso? Você entendia como é que se usava? O que você tinha que fazer? Ou simplesmente foi receitado para você? Eu passei com o endócrino. Sim. O endócrino que me passou esse medicamento falou que estava em alta, né? Para emagrecer. E eu fui tomando. E
Tipo, Você passou numa nutricionista e pegou uma dieta junto? passei no nutricionista. Mas você seguiu a dieta? Não. Fez atividade física? Fiz um pouquinho. Passou Você no usou? psicólogo para cuidar da cabeça, do Também comportamento não. alimentar? Também Não é? não, doutora. Não. Não. E Você perdeu quanto de peso nesses 7 meses? eu perdi 24 quilos. Perdeu Bastante. 24. Bastante. Sim. 24. Dá Você tinha 2 quantos quilos? 2 quilos por mês? É, eu tava com 119. 24 representaria 21 a 22% do peso. É normalmente o que o laboratório preconiza em termos do uso do Ozempic, em torno de 20% de média de perda de peso. Mas você tinha quanto de peso? 119. E você perdeu 24, você ficou com 91. 95, É. 90 e pouco. Na época foi 93. se eu não- Mas agora a pergunta, sentiu-se satisfeito com 93 quilos? Não. Essa é uma coisa que a gente precisa entender, né? A capacidade de emagrecimento com o uso dessas canetas emagrecedoras, mesmo com uma boa orientação, com uma mudança comportamental da alimentação, com atividade física, porque tem que ter gasto energético e ter muita disciplina para comer. E, doutora, a senhora pode dizer muito bem sobre como é uma mudança comportamental, nossa psicóloga pode falar a respeito do quanto é difícil nós lutarmos contra a nossa cultura, contra aquilo que acreditamos, né? E como é difícil ser disciplinado para comer, né? Mesmo para indivíduos operados. Então, você perdeu com o Ozempic, e acho que isso tem que ficar salientado, que você perdeu o máximo que se preconiza com esse tipo de medicação. Então, em nós... Perdeu regular, né? É. O máximo poderia até ser mais. É uma Não, questão mas- de mas- manter, Ou uma né? média ali, né? O grande Grande problema é que o indivíduo que usa o Ozempic e perde, ele vai ter que usar essa caneta Medicação pro resto da vida. por resto da vida, intermitentemente. Se ele não tem uma capacidade, não acho que não é o termo correto, se ele não fica engajado, que ele tem que ter uma mudança comportamental, a doutora Patrícia Sim. pode falar para nós a respeito disso, né? Que é a mudança comportamental, a disciplina para comer. Eu vi você falando do carboidrato, mesma coisa, adoro carboidrato, gostava de doce, gosto até hoje, você entende? Luto contra isso, é uma luta diária o resto da vida. Sim. Né? Parabéns, sucesso total. É um processo, né, Carolina? É um processo. É um processo. Você consegue fazer assim um paralelo de como você era antes nas questões emocionais? O que melhorou no seu comportamento? Você conseguiu fazer uma diferenciação do que você tinha de comportamento alimentar antes e como você procede hoje? Você consegue fazer como é que você fazia a sua alimentação? De que maneira você comia? Você parou já para pensar sobre isso? Sim, eu estava até comentando essa semana com uma amiga minha, Uhum. né? Que também fez bariátrica, né? E eu falei para ele, eu falei para ele assim, antes eu era desenfreada. Eu comia assim, o tempo inteiro. O meu café da manhã, eu comia 2, 3 pãezinhos. E um copo com café com leite. E isso entrava para trabalhar, às 9 da manhã. Às 10 horas da manhã, eu já estava com muita fome. E queria comer mais, né? Até a hora do almoço. Aí, só que ali eu comia um salgadinho. Comia Não era um almoço, né? Uma coxinha antes do almoço, né? Antes do almoço. Para preparar. Para preparar. Era um lanchinho, era um pré-preparo. Era o É lanchinho. entrada, né? Era uma entrada. E na hora do almoço eu comia bem. E eu lembro que eu ia no restaurante de quilo e eu pegava o que tinha ali, eu falava, eu Tranquila. comia mesmo. E depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu olho para... Assim, eu vou num restaurante de quilo, eu vou num rodízio, mas só que eu fico... Não é que eu fico julgando as pessoas, né? Mas eu falo assim... Observando. Eu observo e eu falo assim, gente, eu Eu era assim. era assim. Mas eu precisava daquilo? Precisava. Naquele né? momento Naquele era o momento. recurso que você conseguia ter para Sim. ir canalizando a rotina, as emoções. É. Hoje você já consegue fazer diferente. Hoje já.
Você acha Isso é que muito importante. você acha que o obeso ele tem eu não sei se o termo vai ser esse, mas ele consegue realmente obter felicidade em estando obeso? Então, depende de como ele vai olhar, de repente, A você definição pode de- até trazer isso, né? Mas o que a gente percebe, o que eu observo, né, no consultório com relação à questão do sobrepeso, é a falsa, é a pseudo-felicidade. Né? Porque o que é felicidade? O que é normalidade? São palavras que a gente não consegue. Né? Cada pessoa tem uma Com o felicidade, espírito do que é. cada pessoa vai entender o que é uma normalidade. O que a gente percebe é que a comida ela é afetiva, Sim. ela é afeto, a comida abraça. Né? Não importa se é o doce, tem pessoas que têm preferência para doce, outras para salgado. Nós temos a hoje comida, a comida une socialmente. Sim. hoje nós temos um problema social com a comida. Né? Total. Você fica feliz, come, fica triste, come, sai com os amigos, come, chama os amigos. Você pra vir em usa casa, a comida Fica como um ansioso, recurso, come, né? você fica deprimido, come. É como se a comida fosse um recurso para você resolver aquele problema que está ali. E as interações sociais, né? Dificilmente a gente tem uma interação social. Ah, vamos tomar um café. Vamos. Sem comer uma ter pizza. nada pra Vamos. mastigar. Elas estão sempre muito coligadas à alimentação. A questão da relação afetiva com o alimento, ela é importante. Porque o bebê já começa a estabelecer isso já lá, bebezinho, né? Na amamentação e na própria observação da alimentação, na experimentação. E aí a gente vai trazendo isso para a vida. Né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente observa em algumas famílias, por exemplo, inclusive na própria infância, aquela história de se você se comportar, vou comprar para você o quê? O docinho, não sei o quê. A comidinha, não sei o quê. Ah, se você ficar legal, não sei no quê, Mas passar de você acha ano. que, então, Essas dito são tudo isso, recompensas, você acha né? que é realmente possível obter toda essa felicidade você sabendo que você não está talvez bem, ou não está exatamente do jeito... Porque hoje se vende muito essa história de se aceite, Como você é. necessita se aceitar, você tem que ser feliz Como você é. como você é. Na- Entendeu? Você não pode viver esse mundo capitalista que quer que você tenha uma imagem que você tem que ser magra, não sei o quê. Como é que você vê essa O história? discurso é bonito, a realidade é outra. Né? Nós que trabalhamos com obesidade, não é isso que eu vejo no consultório. Né? Eu não recebo nenhum paciente com obesidade feliz. Nenhum. Ah, eu sou feliz porque eu sou assim. Não existe isso. Mas, Patrícia, tem um outro fator, que além do fator emocional, Sim, existe um fator que é o próprio indivíduo e a idade. sim. Carol, diz para nós, você hoje está com quantos anos? 38. E você falou que engordou depois do seu último filho, é isso? 17 da anos minha atrás, da minha depois dos 21 anos. Depois dos 21 anos. Então você teve filhos nova. com Sim, nova. Hoje nova, né? Antigamente não era bem assim, né? Mas hoje a Sim. maioria das mulheres querem ter filho depois dos 30, 35, 30 e 40 poucos anos. né? É. Mas você sofreu de obesidade, pelo que eu entendi, 17 anos. Sim. Responda para nós uma situação. Quando você tinha, sei lá, 27 anos, 10 anos antes de você operar, tá certo? Você achava que a cirurgia bariátrica era a sua solução? Você já achava isso ou você lutava? Não vou operar, não é para mim. Como é que ficou isso na sua cabeça? Nesse meio termo, eu nunca pensei que eu fosse fazer uma cirurgia bariátrica, né? Por quê? Até então, eu não me via tão, assim, antigamente, tão acima do peso como eu estava quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, né? Então, assim, passou o tempo, fui analisando, aí eu vou até falar que eu vi a minha mãe falava assim, isso é hereditário, né? Nossa família... Assim. Todo mundo gordinho. Todo mundo gordinho. Eu tenho uma tia que fez uma cirurgia bariátrica há 15 anos atrás também. E uma prima também. Então eu ficava com medo, né? Mas nunca pensei que eu falei, vou fazer. Aí foi no dia que eu
pensei e falei assim, vou cortar o mal pela raiz. Mas eu tenho uma pergunta, porque hoje o que mais a gente recebe, quando faço as palestras, que a gente recebe o paciente que procura a cirurgia bariátrica, né? A maioria vem procurar a cirurgia. Hoje esse paciente ele tem em média mais de 32 anos até 50 anos, é a grande maioria que a gente tem, tá certo? Você atribui a sua decisão de, digamos assim, entre aspas, jogar a toalha, quer dizer, vou operar, não aguento mais, já tentei de tudo, já usei o Ozempic, acho que a saída é a cirurgia. Por quê? Porque o peso do seu corpo te chamou a atenção, a idade teve influência nisso, o que você acha? Sim, eu acho que na idade também teve a influência isso, né? E tinha dias que eu não me olhava no espelho, né? E não era, tipo, feliz, Sim. Eu vou falar. Essa é a palavra, feliz. Eu não era feliz. Eu era muito vaidosa, então, assim, eu precisava me ver de novo. Tá. Eu precisava me ver ali atrás. Tem muitas pessoas... Mas e quanto à saúde, assim? Por exemplo, dores, o carregar Sim. aquele peso, isso, que influência teve na sua decisão? Eu tinha muitas dores no joelho, né, doutor? Muitas dores no joelho. Tinha algumas lesões também. E, assim, se eu fizesse atividade física, me doía o corpo. Se eu corresse ou praticasse alguma caminhada, que minha irmã fazia isso, eu ia com ela, mesmo acima do peso, eu sentia muita falta de ar. Sentia dores no joelho. Chegou a doer meu quadril também, né? E sentia muito assim, muito cansaço. Então vamos ver se nós entendemos. Você fala que a sua decisão ela partiu de um momento psicológico, de aceitação, de Sim. visualização própria, né? De se aceitar ou não, como a doutora Patrícia estava falando. E ela também teve uma decisão em termos da sua saúde, de uma forma geral, que você Sim. viu que estava deteriorando essa saúde, é isso? Estava, isso mesmo, doutor. Okay. Fala uma coisa para mim, Pri. Você acha que a maior parte dos pacientes que você atende na clínica, você acha que a decisão deles de fazer a bariátrica, como o doutor está falando, tem maior peso emocional ou tem maior peso alguma alteração física? E posso acrescentar uma coisa à sua pergunta? Pode. Mas... Acrescente. Existe diferença entre a decisão do homem e da mulher? Existe. A gente tem notado, primeiro falando nessa primeira demanda, né, com relação às escolhas para a cirurgia. Né? Eu acredito que para você chegar nela, né, você está contando para a gente aqui que foi um processo. Sim. Não foi uma coisa que você deitou e acordou, embora você tenha tido um start de dores físicas. E as dores físicas a gente sente no corpo. As dores emocionais nem sempre. Para ela começar a acusar o seu corpo, você já precisa estar num nível de estresse absurdamente alto. Né? Então, o que a gente observa hoje, né, dos pacientes que vêm buscar a cirurgia? Que existe 2 pontos, que é sempre muito importante, eu investigo muito isso com eles. Né? Primeiro, o entendimento do protocolo que estão fazendo, que não tem milagre, né? Tem um processo, né, para cuidar de uma doença que a gente sabe que é crônica. Né? Então, eu preciso que o paciente ele compreenda a essência do porquê que ele está ali. Né? Então, eu tenho as demandas físicas, então, alguns pacientes têm questões físicas que precisam ser tratadas e que já foram feitas aí todas as outras tentativas que nós já falamos aqui, e existem as demandas emocionais, que melhoram absurdamente. Elas podem piorar? Podem também. Por isso a gente fala da importância do acompanhamento. Né? Você trouxe uma questão que eu acho que é importante, que é sobre a imagem que você tinha de você antes de operar, que você começou a ver que não estava bom. Sim. Você não estava feliz com o reflexo que você tinha. O que você podia fazer com relação a isso? 2 coisas. Nada ou buscar uma solução. Sim. Você foi buscar uma solução. Qual foi a mais fácil? Será que era ficar no nada? Porque tem muita gente que tem medo do protocolo, medo de fazer o processo. Por isso que a gente fala sempre, né, da importância de fazer isso estruturado.
né, entendendo o que está fazendo. Então, hoje a gente percebe lá no consultório muitos pacientes que vêm com tanto questões emocionais bastante crônicas e importantes de serem olhadas e que a gente sabe que vai melhorar grandemente, mas que também a gente precisa olhar nas demandas das questões físicas. E hoje a gente percebe, né, que vem aumentando um pouquinho. O número de homens que vão buscar isso ainda é infinitamente menor. A olhar na palestra, essa semana até eu atendi um paciente, ele falou, nossa, eu me senti tão estranho, só tinha mulher lá. Eu falei, não, você estava lá. Né, o doutor sabe disso, né? Eu também estava lá. Eu queria deixar esse detalhe para depois, para a gente falar de homens e mulheres, porque eu tenho mais uma colocação para você, mas eu te perguntei pelo seguinte, a sensação que eu tenho, é que o paciente acaba vindo procurar, muitas vezes, a hora que ele estava ali numa colocação onde ele estava falando assim, não, olha, eu estou gordinho, mas eu sou saudável. Ou seja, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes. Eu tô ótimo. Meus exames de sangue estão normais. Como se isso decretasse saúde. Sim. Mas é basicamente esse conjunto. Meu exame de sangue que eu fiz ali está normal. Eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, então eu sou saudável. É um gordinho saudável, né? Eu sou saudável. Aí, quando um desses parâmetros se altera, ele fica um pouco mais desesperado, como se fosse a gota d'água, e ele vem. Mas eu vou falar para você que eu acho que eu concordo plenamente com você. Uma decisão é um processo. E ela nem deve ser tomada da noite para o dia. Eu diria que se um paciente chegar lá e falar assim, eu nunca pensei nisso, ontem eu vi uma propaganda, hoje eu resolvi fazer a cirurgia, eu falo, você está errado. Você vai passar por um processo de conversar, ver direitinho, que não é bem assim. Mas, justamente por ser um processo, é que eu acho que o peso emocional é muito maior. A gota d'água é uma alteração física relevante, uma dor. Fui no ortopedista, desconforto físico, o ortopedista chegou para mim e falou assim, amigão, você não vai andar se você não emagrecer, você vai perder sua coluna, coisa do tipo. Mas a dor é emocional. Ou estou errado. Não, e ela é calada. Né? Porque o que eu estava dizendo aqui, a dor física, ela nos agride fisicamente. A dor emocional, só eu sei. Ela é minha. Né? As pessoas, às vezes, não sabem, né, que você está sofrendo tanto por isso. Até porque muitos pacientes, muitos chegam assim, eu estou operando, mas não é por conta da estética, não é porque eu quero não sei o quê, é por conta da saúde. E a gente sabe, eu falo sempre para eles, mas a estética é importante, porque ela também é saúde. Sim, até porque a doença emocional, uma depressão, um não estar bem com si mesmo, é uma doença. Tem CID, tem patologia, tem tudo para isso. Então, tem que ter, aliás, ao contrário, tem que ter estética. Sim. Eu ainda acho que o melhor jeito da manutenção da perda de peso é autoestima elevada, é estética extremamente elevada. Sem ela, a chance de você voltar a ganhar peso é muito grande. Precisa trabalhar, né? A gente trabalha muito isso lá, eu trabalho muito com eles. Isso que eu falo que vamos trabalhar os 3 As. Amor próprio, autoconfiança e autoestima, elas andam juntas. Eu não vou ter autoestima se eu não tiver amor próprio, não tenho amor próprio se eu não tiver autoconfiança. Então, tem que trabalhar os 3 As. Isso é fácil? Não é, até porque o paciente que vai passar por esse protocolo, que vai perder uma quantidade de peso relativamente grande, muitos não lembram como eles eram antes. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de fazer com que eles compreendam como é que eu vou ficar antes. Como é que eu estive? Qual foi meu peso mínimo? Eu consigo lembrar, né, lá, quando eu tinha lá o peso que me era confortável. Não sei se você passou por isso, mas a maioria passa por isso. Muitos falam assim, nossa, eu não lembro. Hoje nós estamos tendo uma geração pior, né? Porque nós estamos tendo uma geração aqui de 20 e poucos anos, embora não seja a maioria, uma minoria, que chega lá e fala assim, eu sempre fui obeso. Eu sempre fui. Eu nunca me vi magro. Eu nem sei. Eles não conseguem lembrar. E isso é ruim, porque não tem referência. Então, hoje, se a gente nós observarmos também, a quantidade de adolescentes e de crianças com obesidade é enorme. Eu tenho hoje no consultório uma criança com 5 anos, com 85 quilos. Cadeira de roda, cheio de problemas de saúde, ele mal consegue falar,
E aí tem, obviamente, uma mãe obesa, extremamente obesa, um pai, uma família com obesidade, né? Uma criança que não sabe o que é uma alimentação adequada, é 3 litros de Coca-Cola por dia. Então, isso já está começando muito antes, né? Então, a questão da obesidade, ela está ficando cada vez mais crônica. Por quê? Porque a gente tem um estilo de vida horroroso. Você não precisou adaptar? Sim. Hoje você faz, a tua rotina é a mesma? O que mudou na tua rotina? É muita coisa. Seus filhos, como são? Estão bem. Mas você observa a alimentação Eles deles? são Mudou? obesos, não? Oi? Eles são obesos? Ou Não, são? nenhum deles. O Gabriel tem 17 anos, é bem magrinho, né? A gente fala é o gordo e o magro. Porque o Gu, ele tem 19. E ele já é um pouco maior que o Gabriel, né? Mas não é obeso, nada. E tem a Ana Luísa, que ela é bem magrelinha, ela tem 10 anos, né? E, obviamente, você está estimulando um tipo de alimentação um pouco mais adequada. Sim, sim. A Ana Luísa até brinca comigo, fala: mãe, eu acho que eu fiz bariátrica. Aí eu falo para ela: por quê? Ela falou: porque eu não consigo comer mais. Aí ela falou assim: porque ela vê o tanto que eu como, né? Então, em fruta, muito legumes, banana. E ela come tudo que eu como. E ela está se aprendendo a se reeducar, né? Chamado exemplo, né? O Exemplo é uma coisa absolutamente fundamental para a criança, né? Eu não acredito muito em essa história de hereditariedade. Qualquer ser humano pode ser magrinho na infância e não quer dizer que ele não vai ser obeso extremo na idade adulta ou mesmo perto da velhice. Quantas pessoas a gente não conhece que era magrinha e que até fazia força para engordar e, de repente, com mais de 40 anos, entrou numa obesidade excessiva, né? Hereditariedade, eu realmente não se prova que existe hereditariedade. O que se prova, doutora, é o comportamento familiar. Sim. É o comportamento familiar, é o berço da onde ele vem, o que ele está estruturado, como é que ele come, quais são os prazeres que ele tem, quais são, como é que chama mesmo a premiação pelo que ele faz. Nós estávamos falando agora há pouco, se você se comportar direito, eu vou te comprar o tal doce, você entende? A premiação, inclusive, é nesse sentido. Mas tem muita genética no meio do caminho. As recompensas, tem muita genética no meio desse caminho. O que eu quis dizer assim, nós não temos não é na medicina uma comprovação disso até a atualidade, né? O que nós temos é muito mais um problema comportamental do que qualquer outra coisa. Mas eu queria aproveitar esse momento que nós estamos aqui com a doutora Patrícia e perguntar sobre o estado... Priscila. Eu já estou acostumada com a Patrícia. Eu troco não é só ele, não. Ok. Eu queria perguntar, porque assim, nós no Instituto Castro fazemos cirurgia bariátrica há mais de 22, 23 anos e tivemos aí seguramente mais de 13, 14 mil pessoas operadas nesse período todo. Eu estava aqui pensando, nesse período todo, que eu tenha conhecimento, nós tivemos um paciente, isso lá antes do ano 2010, ele foi operado, se não me engano, em 2005, e esse paciente, no pós-operatório, ele inclusive teve, a cirurgia foi convencional naquele tempo, ele teve uma fístula, foi tratado, reoperado, se recuperou bem, perdeu bastante peso, tá? Ele pesava quase 150 quilos, chegou a emagrecer 70 quilos, tá certo? E esse paciente, 2 anos depois da cirurgia, ele cometeu suicídio, tá? E nós tivemos 2 pacientes que, por um acaso, trabalhavam na mesma empresa, mas não se conheciam, e que foram operadas por nós e que tentaram um suicídio. Tá certo? Existe muito estigma quanto a isso do lado psicológico. Uhum. Como que você vê, e a Carol pode nos ajudar nisso, como que você vê essa mudança psíquica? E isso tem um estigma que a cirurgia pode causar isso, que a cirurgia pode fazer isso.
Mas o exemplo que a gente tem de tantas pessoas operadas não é esse fator. Tem alguma coisa a ver com a vida anterior à cirurgia que esse paciente tinha? Quais eram os problemas que ele tinha? Será que esses problemas foram solucionados apenas com o emagrecimento? Como você vê isso? A questão, né, do protocolo do pós-operatório da cirurgia bariátrica, ele é bastante complexo, assim como o pré-operatório. Pessoas que, infelizmente, que é um número pequeno que a gente tem, né, de pessoas que têm dificuldades emocionais crônicas, né, difíceis de serem tratadas num pós-operatório, e a gente fala isso abertamente, por isso que eu investigo muito com o paciente o histórico psicológico que ele tem, e é óbvio que o paciente ele mente muitas vezes, e a gente não tem ainda Todos a bolinha nós de... mentimos. A gente não tem a bola de cristal para adivinhar, né? Todos nós mentimos. Todos, sem exceção. Mas para o protocolo da cirurgia, por exemplo, muitos pacientes têm receio de dizer que tem uma depressão, ou que já sofreram de uma depressão, ou de qualquer outro transtorno emocional. Abuso, por exemplo? Total. Né? Abuso. Aliás, existem, não vou dizer que é 100%, mas existem, inclusive, mais nas mulheres do que nos homens, existem estudos que comprovam isso, que a obesidade, muitas vezes, na mulher, ela vem, inclusive, de traumas que ela teve lá com relação a questões sexuais. Talvez nem o abuso em si, Sim. mas ela se sentir abusada, é isso? Exatamente. E na questão específica do suicídio, né, hoje a gente vê, infelizmente, isso acontecendo, não só com pacientes que fazem cirurgia, é que vão se criando estigmas com relação ao processo, e aí eu sempre trago isso, algumas pessoas até trazem isso para o consultório, porque eu conheci uma pessoa que operou e se matou. Não foi por conta da cirurgia, a gente precisa entender qual foi o processo. Possivelmente ela já tinha algum transtorno antes. E aí o que acontece? Quando eu te perguntei sobre a questão da imagem, né, e de que muitos pacientes não conseguem se imaginar, né, num peso menor, muitos se chocam. Então eu tenho pacientes hoje que estão tratando de depressão, inclusive crônica, porque emagreceram. Nossa, você está estranho assim, ficou esquisito, nossa, não ficou bom assim. Tá rindo? Aconteceu já com Mas posso falar uma coisa? Pode. Tem um outro lado também que a gente tem que lembrar. Por exemplo, eu me lembro que nós tivemos uma paciente lá de trás, da Unimed, anterior à primeira reforma grande que nós fizemos lá no Instituto, no outro prédio, que ela chegou e ela chorava logo depois da palestra que nós fizemos, porque ela entendia na cabeça dela que o marido dela queria se divorciar dela por causa da imagem dela. Ponto. Essa era a colocação. Então ela precisava operar. E foi na época que a Unimed tinha os programas que tinha que passar um ano lá com a Unimed. E ela chorava porque ela não queria, que ela tinha que... a urgência dela era maior. Era a necessidade dela de salvar o casamento dela. Por que eu estou contando essa história? Porque ela acabou operando tudo, emagreceu, até ficou bem, mas ela depositava no ato da cirurgia a energia dela estava ali, uma situação que ela iria ter uma mudança, seja dela, seja da relação dela com o marido, porque ela foi operada. Isso não aconteceu. Ela acabou se divorciando. E não acontece. E aí que entra a minha colocação quando você fala do suicídio. Né? Tem muitas pessoas que acham assim, eu sou gordinho, então se eu fizer uma bariátrica e eu emagrecer, as pessoas vão gostar mais de mim, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais aceito, tipo, como se ela não precisasse fazer nada. O fato de eu opero, eu sou magro, eu serei assim porque todas as pessoas magras são absolutamente assim. Sim. E aí ela descobre que se ela não mudar, assim. Ela não vai ser desse jeito. Não é, né? Não funciona. Então, quer dizer, eu fui lá, eu fiz a cirurgia, eu fiquei magro e eu não obtive o sucesso que a Carol obteve, a felicidade que a Carol obteve, a felicidade que o Luiz obteve. Eu não obtive, as pessoas não gostam de mim mais, eu continuo sendo talvez
introspectivo, Sim. chato ou qualquer outra coisa do gênero. Eu acho que é isso que até leva, porque né? não é sobre a questão é comportamento, é o que você faz com o que você recebe, né? Não é do outro, é meu. Então, Sim. como eu estou me vendo? Né? Então, você se olhava e não estava feliz. Eu espero que hoje você se olhe e esteja feliz. Eu Muito vejo bom, exatamente, eu coloquei em pauta esse assunto, né? Porque eu concordo com o Leandro no que ele falou. Realmente, as pessoas precisam entender, antes de julgarem outras pessoas, qual é a dificuldade que cada ser humano tem, da colocação que ele tem dentro do espaço dele, dentro da sociedade que ele vive, dentro desse contexto de uma forma geral. Nós não podemos analisar uma pincelada que o Leandro deu. Quer dizer, essa paciente, ela tinha, na verdade, uma dificuldade de relacionamento, talvez sexual, talvez amoroso, talvez de recepção, tá certo? Que ela tinha com o parceiro dela, com o marido dela, né? E que ela julgou em algum momento que a única culpa disso era o fato dela... A percepção dela seria essa, que eu vou operar e vou resolver o meu problema afetivo. Aí uma outra pessoa que é leiga no assunto acha que ela, por exemplo, tentou o suicídio porque ela operou. Não, o problema não é esse. Tá? É muito mais profundo. Muito mais profundo. O suicídio é uma dor, ninguém quer se matar porque quer se matar. A pessoa ela só quer sair daquela dor. Aquele sofrimento que ela tem interior. Por isso que essa cirurgia ela precisa ser pensada. A pessoa não pode, como o Leandro disse, chegar hoje e amanhã vou operar. Não funciona assim, né? A probabilidade disso trazer um problema emocional é maior. E digo mais, se a pessoa ela faz dessa forma, ela não vai ter alteração de comportamento, porque mudança de comportamento, e vocês podem discordar, eu não acredito em mudança de comportamento, eu acredito em alteração, porque ninguém muda. Sim, eu posso dizer assim, nossa, poxa, mas você é muito chata nisso que você faz. E aí você olha para aquilo e você fala, poxa, outras pessoas estão me apontando isso. Então, talvez eu precise olhar para esse meu comportamento e talvez melhorar em alguns aspectos. Eu vou fazer isso, um esforço danado que a pessoa faz para fazer. Dá 2, 3 dias, um mês, a pessoa está reproduzindo de novo a mesma coisa. Eu concordo com o que você falou. Você colocou uma palavra aqui que fecha isso, né? A Carol é operada, eu sou operado, então somos parceiros nessa história, né? Mudar o comportamento é muito difícil. Eu acho que nós temos que realmente o que você falou, nós temos que alterar o nosso comportamento, porque sabemos que aquele comportamento que nós aprendemos desde a infância, ele é nocivo para nós. Nós temos que alterar, porque se não alterarmos, nós vamos voltar a essa situação. Concordo porque o que é o comportamento? O comportamento é um hábito. Né? E hábito é comportamento adquirido, reproduzido ao longo da vida. Né? Hoje nós fazemos pequenas coisas ou grandes sem prestar atenção, às vezes, porque aquilo é tão tranquilo de se fazer. Eu dou um exemplo bem bobo, às vezes, para o paciente, que é o ato de aprender a dirigir. Você aprende a dirigir, você não sabe o que você faz, você arruma tudo e põe cinto, não sei o quê. Daqui a pouco você está dirigindo, você não está nem olhando mais. Exatamente. Eu vejo, quando faço a palestra, e aqui a Carol pode nos dizer o seguinte, é tanta informação que nós damos ao mesmo tempo que o paciente que está lá, ele sai meio que perdido pelas informações. Estou certo ou estou errado? Sim, está certinho. E aí ele acha que fazer tudo aquilo é extremamente difícil. É quase impossível. Quase que impossível. E o que ela falou foi o seguinte, olha, isso é igual aprender a dirigir. Como é que eu vou trocar de marcha, pisar olhar para frente, olhar o velocímetro, olhar o retrovisor, pisar no acelerador, pisar no breque, tudo ao mesmo tempo. Isso me parece impossível. E dali a pouco você está dirigindo o carro e aquilo nem percebe. Né? Eu acho que o pós-operatório, quando você se engaja em querer dirigir a sua vida,
É isso. Né? Eu uso Fica muito. fácil. Não, Eu uso muito esse exemplo com eles. E até faço uma comparação, que olha como o hábito, o comportamento é algo que a gente precisa prestar atenção. Usando esse exemplo ainda da direção. Né? Então, eu fui lá, aprendi, está tranquilo, entro no carro, faço tudo que tem que fazer. Hoje a gente usa até celular, não devíamos, né? Mas, enfim. Troca um carro manual por um automático. Eu estou procurando embreagem até hoje. Eu esqueci de dirigir um carro manual? Não, claro que não. Se eu tiver que dirigir um carro manual, eu vou dirigir? Vou apanhar nas primeiras 2 horas, provavelmente? Com certeza, mas eu ainda não desaprendi aquele comportamento. E o ato do comportamento alimentar é isso. Eu não esqueci como eu como errado. Eu não esqueci as falhas que eu tenho no meu comportamento. Então, é o tempo inteiro prestando atenção no comportamento. Eu trabalho muito com eles, as técnicas, né, do mindfulness. Né? A gente faz as coisas com atenção. Você está 100% atenta aqui? Estamos aqui 100%? Estamos nós 4 aqui conversando. Mas será que nós estamos 100% aqui? Ou será que eu estou aqui pensando, nossa, eu tenho que sair daqui, vou ter que chamar um Uber, vou ter que não sei o quê? A gente faz isso muitas vezes. Né? E no comportamento alimentar, quantas vezes talvez você não foi tentar comer alguma coisa? E às vezes eu tenho pacientes que falam assim, nossa, tá com a dieta já ok, tá com uma vidinha, mas eu falo que é o normal novo, né? Que o normal que você esperava, você não vai ter mais. Nossa, minha vida não é mais a mesma. Não é mesmo, perou, é outro processo. De fazer prato num restaurante e esqueceu. E aí olha para o prato e toma um susto. Nossa, mas por que eu coloquei essa quantidade de comida? Porque era um hábito. Não parei para prestar atenção. Muitas vezes você vai num restaurante, você põe um monte de comida, e se você ficar conversando, a coisa você vai não comer. Come 1/3 do que você põe. E fica ali. E aí vem aquela crença limitante, né, que a gente aprendeu, muitos aprenderam. Não se deixa a comida no prato, que é feio. Quantas vezes muitas pessoas não comem sem vontade? Mas posso falar? Pode. Você sabe que eu acho que isso, na minha concepção, é um estudo sobre gerações. Sim. Né? Então, se a gente pega gerações dos meus avós, eu sempre acreditei que os pais têm uma tendência a dar aos filhos o que eles não tiveram. Sim. Então, vai evoluindo, né, isso? É uma evolução natural, né? Então, os meus avós passaram, talvez ali por décadas anteriores a 1940, onde não existia essa fartura, né? Então, muitas pessoas tinham dinheiro, mas não tinha comida. As opções eram muito menores, essas situações de comprar. Então, para muitos dos nossos avós, fazer um almoço de domingo, onde tinha 3 carnes, macarrão, arroz, feijão. Normal. Era algo que ela estava dando porque ela não tinha. Sim. E nós trouxemos para a realidade de hoje, onde uma mesa dessa de domingo é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que as pessoas estão engordando, sabe? Tipo, porque tá ali e vai comendo também. É um verdadeiro absurdo você pôr uma quantidade exuberante dessa na mesa. E daí essa criação de coisa dessa, né? Você não sai da mesa enquanto você não come tudo. Né? Você sabe que deixar a comida no prato é pecado. A gente vai aprendendo crenças, né, Leandro? E aí você vai comendo até limpar o prato. Mas veja bem, o que você falou é uma realidade e aconteceu conosco. Sim. Da mesma forma que os meus pais tiveram dificuldades, eu tive dificuldades na infância, eu tive vontades na infância e não tinha poder aquisitivo. Para ter ali, né? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, eu fui office boy antes de entrar na faculdade, eu tive a minha família uma classe média. Nós nunca passamos fome, nunca tivemos isso, né? Tínhamos comida, pelo menos o trivial nós tínhamos. Não tinha luxo, não havia luxo. E eu me lembro que eu era pequeno, eu gostava de comer chocolate, como qualquer criança. Não tinha. Me lembro que numa Páscoa, a minha mãe conseguiu comprar para mim, para o meu irmão e para a minha irmã, 3 ovinhos de Páscoa, aqueles pequenininhos. Pequenininhos. Tá? E nós, inclusive, os 3 ficávamos discutindo qual o ovo de Páscoa era maior, só para você ter uma ideia. Coisa de criança, né? Quando eu galguei um posto na sociedade e tive meus filhos, eu me lembro, na década de 80 tinha uma inflação no país terrível. Todo início do mês eu ia no supermercado com a minha esposa, ia com as crianças que eram pequenos. O Leandro tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade,
E o que eu fazia? Naquele tempo não tinha essa ideia. Eu comprava 10 barras, aquelas grandes de chocolate, e colocava na despensa. E ali ficava. Então nós comíamos à vontade. E só fomos perceber isso 10 anos depois, né? Já na década de 90, quando a obesidade começou. E essa história é uma história natural de todas as famílias de uma forma geral. Quando você não tem esse luxo, você quer dar esse luxo para o seu filho. É o comportamento da escassez. A gente não quer mais que a pessoa tenha qualquer dificuldade. Né? Um próprio exemplo disso é o atual presidente da República, o Lula, que no seu primeiro mandato, ele valorizava muito que um paciente, um brasileiro, deveria ter o direito de comer 3 vezes ao dia. Quer dizer, ele falava o que nós chamamos de refeição da manhã, o almoço e o jantar. Só que ele também esqueceu que a maioria dos brasileiros hoje, nós somos uma população de obesos, comemos apenas uma vez ao dia. E olhe lá. Né? O dia inteiro. Nós viramos beliscadores o dia inteiro. Comportamento é um negócio Mas e o poder complexo. do hábito? O poder do hábito ele é ótimo. Né? Eu acho que hábitos precisam ser tratados o tempo inteiro. Quais são os hábitos que nós temos? E olhar para eles. Né? Eu acho principalmente o paciente que tem obesidade, que opera, porque continua tendo uma obesidade. Sim. Né? Você não está com ela agora, mas ela existe aí. Se você der qualquer vacilada, vai voltar. E ela volta por quê? Não é que eu fiz sleeve, tinha que ter feito bypass, que o bypass não reganha. Mentira, isso na verdade a gente sabe disso. Tem reganho nas 2 cirurgias. Não é a técnica, é o que você faz com ela. É o que o seu comportamento Até porque diz. é uma ferramenta. Né? É o processo. E aí a pessoa opera, não quer fazer uma atividade física, que a gente vê lá. Então, e você colocou acho que faço questão de falar nesse momento. Não existe cirurgia mais poderosa, menos poderosa. Não existe. Existe o paciente. Sim. Nós recebemos pacientes para fazer uma cirurgia de resgate, que hoje mesmo operamos uma paciente que foi operada há 20 anos atrás. É e muito ela tempo, fez né? um bypass que na época tinha anel. Tá certo? Depois foi retirado o anel, nós reoperamos, porque ela reengordou tudo. Né? Até porque como nós temos pacientes que fizeram sleeve que vão reganhar peso. Sim. Até porque a nossa história, se a gente olhar a história da obesidade no Instituto, nós começamos fazendo uma técnica muito mais agressiva do que o próprio bypass. Que é o duodenal switch. Que era a duodenal switch. Depois a própria bipartição, que por um lado ela tem um poder, se a gente fosse chamar assim, né, ela tem uma derivação intestinal muito mais longa, muito mais desabsortiva que o próprio bypass. E fomos migrando para fazer cada vez mais sleeve, muito mais porque nós passamos a acreditar muito mais de que o resultado estava no paciente e não na cirurgia. É exatamente então, isso. Nós fomos ao contrário, né? Nós fomos diminuindo essa derivação, essa agressividade com a cirurgia, que as pessoas não sabem disso, muito mais por entendermos que primeiro, que a agressividade ela tem a ver com as 2 mãos. Né? Tudo que eu te dou de bom com a direita, eu te tiro com a esquerda, em termos de desabsorção. Então, assim, todo médico vira e fala, por que tem que fazer uma derivação intestinal? Gente, põe uma coisa na cabeça. Tudo que é derivação intestinal te der de bom, que é desabsorção dos carboidratos, te tira fazendo desabsorção de todo o resto. Exato. O que eu dou com a direita, eu tiro com a esquerda. E quanto mais longa a desabsorção, então melhor. Melhor até a página 2, né? Porque se você... A cirurgia você tem que pensar sempre do mesmo jeito. Se você for um paciente que faz tudo direitinho, o que é fazer tudo direitinho? É ter um prato que tem proteína, carboidratos comportados, fibras, gorduras, está tudo controladinho. Derivação intestinal só vai fazer mal para você, porque ela vai pegar tudo que é bom e jogar fora um pedaço. Tá certo? Se você for uma pessoa descontrolada, ou seja, eu quero fazer um bypass, eu quero fazer uma derivação intestinal, porque eu não acredito em mim. Eu acho que eu vou voltar a comer. Conta. Melhor não operar. Pode fazer o que você quiser. Você vai voltar. Melhor não você vai voltar a engordar. Ou você passa a acreditar em você,
ou não vai dar certo. Processo Então, único. nós fizemos um reprocesso, um regresso. Nós né, regredimos. Nós éramos muito mais agressivos nos anos 2000 e passamos a ser cada vez menos agressivos, fazendo a nossa equipe, Sim. com a Priscila, com a doutora Sônia e assim por diante, ao entendimento de que a cirurgia tinha que ser ainda menos agressiva e a gente ter muito mais fé no paciente, na mudança do comportamento do paciente como resultado da melhora da cirurgia bariátrica. Então, essa história de hoje, cara, é uma história que eu fico olhando na internet e falo, cara, eu não consigo acreditar que o pessoal até hoje está nessa história de que o bypass perde mais, o sleeve perde menos, esse tipo de coisa. Mas vou deixar aqui porque assim fica registrado para fazer o corte. Muita gente que fala isso, tá? É porque tem muito cirurgião fazendo sleeve mal feito. Exato. Faz uns sleevezinhos mequetrefe, não corta direito o estômago do paciente, faz uma cirurgia mal feita e depois quer comparar o resultado como se isso tivesse a ver com algum grau de resultado. Não cuida do paciente, não faz acompanhamento do paciente pós-operatório e depois quer vir fazer comparação de resultado. Aí, perde mais, perde menos. Bom, quem perde mesmo é quem faz acompanhamento, quem tem seriedade, quem mudou o comportamento. Esse é o paciente que perde. Sim. Sim, eu acho que o que o Leandro fundamental. colocou é fundamental, porque no Instituto Castro, o nosso DNA, o nosso perfil, ele foi moldado nesses anos todos e nossa equipe inteira, desde a psicologia, a nutrição, a endocrinologia, nós acreditamos que a obesidade, você tem que dar uma chance ao paciente dele mudar o seu comportamento. O comportamento alimentar, o comportamento da atividade física, que é o que norteia o paciente. E não é o tipo de cirurgia que vai resolver isso. O que o Leandro colocou é que o paciente, como por exemplo, cito um exemplo de hoje. Eu recebi uma paciente hoje, no dia de hoje, que foi operada há um ano atrás, exatamente em agosto do ano passado, e ela fez lá uma cirurgia de bypass. Pesava X peso, tem 1,67 m de altura, perdeu 30 quilos e continua com 95 quilos com 1,67 m. Foi o que eu falei para ela. Você continua obesa. Continua obesa. Tá? Por quê? Porque não foi devidamente esclarecida. E agora ela me fala que ela tem hipoglicemia, Outras questões hipoglicemia, deficiência de vitaminas, ferro baixo, tá certo? Então, não é fazendo uma cirurgia mais agressiva que você vai resolver o problema da obesidade e de suas comorbidades, como apneia do sono, diabetes, hipertensão, outra coisa. O problema está na avalanche de informações equivocadas que a própria internet, que a própria imprensa faz, que a própria indústria alimentícia enfia na cabeça do cara. Então, ele enfia na cabeça do paciente que se ele usar um produto chamado de zero, porque Sim. a palavra zero não quer dizer nada, É. tá certo? Simboliza o número zero, tá certo? Que ele pode comer à vontade, que ele não vai engordar. Sim. Tá certo? Aí, na verdade, existe uma propaganda nesse sentido, existe muita má informação. Eu vejo muitos médicos falando cirurgia ouro, cirurgia prata, cirurgia bronze, você entende? Bom, o que tem é o paciente e ele tem que ser muito bem preparado, sim, tem que ouvir a verdade. Até porque se tivesse uma cirurgia que você fizesse e emagrecesse, ou se a cirurgia que faz perder peso é o bypass, então nós estaríamos condenando todos os pacientes obesos a terem que fazer essa cirurgia. Apenas essa. Ou ele não poderia ser magro,
Sim. Isso está tá, assim, absolutamente longe da verdade, assim como nem é a cirurgia bariátrica que faz o emagrecimento, senão, de novo, nós estaríamos condenando então todas as pessoas que são obesas Sim. a terem que operar de obesidade para serem magros. Isso não é uma verdade. Não. Isso está muito longe da verdade. Não é, dona Carol? Sim. Carol, hoje você Passou veio por, participar tudo, de um por todas assunto- essas etapas emocionais, físicas, né? E essa coisa da ferramenta, a gente fala muito, né? Eu vou trazendo, eu gosto de trazer muita coisa lúdica para eles, que eu acho que fica mais fácil de pensar, né? É ferramenta. O que adianta você me dar uma Ferrari se eu não sei como é que usa a Ferrari? Até eu aprender a usar a Ferrari, eu vou ter que ter o quê? Dedicação, vou ter que ir lá, ver como é que liga, como é que desliga, onde é que aperta, onde é que não aperta, andar sozinho, não andar sozinho. A cirurgia é a mesma coisa. A pessoa Por opera e isso- acha que amanhã sai do hospital com 50 quilos a menos e que não precisa fazer absolutamente mais nada. E muitas vezes o que você vê é de pessoas falando, talvez contra, talvez alguma coisa na internet, às vezes A ao internet é vivo. cheio dessas coisas, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Procura perguntar para essa pessoa que está falando, fala assim, ó, você frequenta com que frequência A sua equipe. a sua equipe? Seu Não. psicólogo, Não. nutricionista. Sim, é verdade. Então você vai ver que, na verdade, muitas pessoas estão ali porque não tem um acompanhamento. E para quem não quer tem. fazer bariátrica, entenda, o acompanhamento não é por 1 mês, por 6, é para o resto da Da vida. vida. O Vai ter resto que da mudar vida. um monte E quando de você hábito. tiver uma dificuldade, a mensagem que eu possa dar a você é assim: todos nós temos dificuldades em algum momento da vida. Todos nós não somos indestrutíveis, nós não somos insuperáveis. Todos nós temos dificuldade. Basta você ser humilde e pedir ajuda à equipe. Não deixe acontecer de você voltar a engordar para tomar uma providência. Seja vigilante com você mesmo. Não pense que você é fraco. Se fosse assim, todos nós seríamos fracos. Sim. E não tenha medo, porque o que está dentro da equipe a 4 paredes ficará a 4 paredes. É muito importante você buscar ajuda. Sem dúvida nenhuma. É o Carol, fundamental. já fez plástica? Ainda não. Vai fazer? Vou fazer. Tô fazendo exames. Está fazendo Olha aí, exame? já está adiantando. É. Tô fazendo exames para poder fazer o abdômen, né? Quando é que você pensou em fazer? Antes da cirurgia bariátrica, depois? Tipo, você já queria? Foi agora, depois de ficar magra, Não, que depois. você percebeu que Foi depois da alguma bariátrica. coisa? Depois. Quando que toma um partido desse de fazer cirurgia plástica? Eu acho que ali, para mim, foi. Depois que eu perdi tudo aquilo de peso, eu acho que no primeiro mês ali eu perdi uns 23 quilos, né? No primeiro mês. E eu era eu era cheia, né? Eu tinha carne, né? E eu fui perdendo, e aí eu peguei e falei assim, não, a minha jornada não parou ainda por aqui, né? Tá começando. Eu preciso terminar, né? Então eu me vi ali no espelho, eu falei assim, agora eu vou para outro... A outra colocação. Você colocou no início da nossa conversa que você sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Sim. Né? Eu acho que também isso pesa nesse momento ou não? Sim, muito. Nesse momento, agora, o que eu venho pensando é nisso, né? Depois eu fiz outra cirurgia, né, doutor? De vesícula e de hérnia de hiato também. Fiz com o doutor Leandro. E agora estou com foco ali na minha... Na plástica. Na Muito plástica. boa pergunta que eu me lembrei. Faz um depoimento para nós. Você operou de obesidade, emagreceu, você fez um sleeve e tinha refluxo, é isso? Tinha refluxo. E aí foi feita uma correção da hérnia de hiato. Isso. E aproveitou junto com a vesícula. Com a vesícula. E como é que você está hoje com esse negócio do refluxo? Eu não sinto mais refluxo. Depois da correção? Depois da correção. Eu não sinto mais refluxo porque antes se eu tomava uma água, um leite, não que eu deitasse, mas se eu encostasse, ou até mesmo dormindo, né? Eu acordava sufocada. Aí eu pensei, eu falei, mas o que está acontecendo, né? Eu já fiz uma cirurgia bariátrica, mas e aí? Por que eu tô assim? Aí eu fui atrás para ver, o doutor pediu alguns exames, falou, olha, tem que fazer uma correção de hérnia de hiato, né? Então
E essa cirurgia da correção de hernia de hiato, mantendo o sleeve, trouxe para você uma qualidade de vida boa com relação a isso? Sim, muito boa, porque eu não sinto mais o que eu sentia. Leandro, isso é uma mensagem que nós recebemos lá. Ah, doutor, eu sou obeso, então eu tenho refluxo. Se eu fizer um sleeve, eu vou aumentar meu refluxo. É o que eu explico para o paciente. Eles falam muito sobre isso. Eles falam muito sobre isso. Olha, em primeiro lugar, você tem que emagrecer. Se você continuar com uma doença do refluxo, existe a possibilidade de você fazer uma correção. E aqui está o exemplo. Né? E não preciso indicar um outro tipo de cirurgia com medo do refluxo. Até porque, para quem não sabe, bypass tem refluxo, ele só não é ácido, o que é diferente de não ter refluxo. Então, bypass não é cura de refluxo em lugar nenhum. Ele só faz com que o refluxo não seja ácido. Exatamente. Bom, gente, nós queríamos agradecer a todos vocês a presença, foi muito bom. Se o papo vem aqui, nós vamos embora, né? É verdade. Papo, às vezes a gente tem que ir indo. Carol, você quer deixar algum recado para o pessoal, alguma coisa que você queira falar? Eu queria deixar um recado, até esse recado assim, é para quem tem medo, né, de realizar a cirurgia bariátrica, que eu tive uma amiga minha que realizou também no Instituto, a doutora Keila, que eu encontrei ela lá, eu não sabia que... fazia anos que eu não via ela, pessoa que morava no mesmo bairro ali, e eu fiquei sabendo por ela mesmo que ela estava com medo de realizar a cirurgia, né? E ali eu fui pegando uma amizade com ela, conversando com ela. Eu falei, mas medo? Por que você está com medo, né? Você tem que ter medo de estar como você está agora, né? E ali eu fui conversando muito com ela, explicando para ela. Ela me perguntava, era meia-noite, 1h da manhã, ela me mandando mensagem. E assim, a mensagem que eu deixo nessa noite é que você não tenha medo de ser melhor do que você já está, né? Porque, assim, hábitos a gente precisa mudar. Eu mudei alguns. Eu não sou perfeita, né? Vou falar para você, eu sou perfeita, eu mudei. Não mudei. Eu como uma pizza, eu como um pão, mas eu tenho meus limites. Isso é mudança de hábito. Isso é mudança de hábito. Eu tenho um novo uma coisa modelo. para falar. É o segundo paciente que vem aqui falando que come umas bobagens de vez em quando. Viu? Eu vou pegar na orelha desses pacientes que vêm aqui falando isso. Não, mas ela deve fazer isso com consciência. Sim. Com jeitinho. Carol, não se preocupe, eu também faço isso. Uma besteirinha, né? Eu digo um recado para vocês. Não tenha medo da cirurgia. Tenha medo de ficar obeso. E mais do que isso, se você tem medo da cirurgia, junta todo esse medo, junta todo esse psicológico de medo e vai mudar teu comportamento, que é o único jeito de você não precisar da cirurgia. Agora, você tem que ter medo de ficar obeso e de ir perdendo as suas vidas aos poucos. Sim. É isso. Pri, algum recado? Agradecer, né? Esse nosso bate-papo que é sempre muito agradável e dizer para as pessoas procurarem mesmo, né? Se cuidar, se autoconhecer, se autorregular. A possibilidade de dar errado fazendo tudo direitinho é mínima. Então, é cuidar de você, entender que não tem problema nenhum, né? Como o doutor Luiz disse agora, pedir ajuda, buscar realmente, né, se compreender, se entender, e aí a coisa vai caminhar, vai progredir e vai mudando conforme as coisas forem caminhando, né? É isso. Doutor Luiz, suas últimas palavas de hoje. Pelo menos de hoje. O papo aqui vai embora. Se a gente ficar aqui, nós vamos umas 3 horas falando aqui, vai. Hoje foi um dia extremamente agradável, a presença aqui, agradeço muito da Carol. Obrigada, eu. Né? Da doutora Patrícia. Da Patrícia. Patrícia, eu já peguei para mim. Isso aí. Começa com P, né, doutor? Tá tudo certo, Patrícia, né? Priscila, tanto faz. Acho que foram discutidos aqui assuntos primordiais no tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, recidivante, foi excelente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro de Castro. E estamos aí. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, que ficaram com a gente até agora. Para todos que puderem deixar um like no vídeo, divulguem o canal, transmitam a mensagem para quem precisa. E, como sempre, nós estamos aqui. Quem quiser deixar um comentário, deixar uma pergunta, quem quiser vir aqui falar conosco, é só entrar em contato com a nossa equipe. E até semana que vem. Até logo.